Não adianta jogar bem, mas perder o jogo. E aí, Santista falando para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez o pós-jogo entre Flamengo 3 Santos 1. Um jogo maluco na minha concepção, principalmente porque na escalação pensei não vai dar certo. Depois o Santos acabou iludindo a gente com uma boa partida de primeiro tempo, inclusive, na minha humilde concepção, melhor que o Flamengo. Abriu o placar com o gol do Lautaro Dias. Quem diria, o Lautaro, que quando eu vi na escalação eu pensei, nossa, o Cuca viajou, legal. Mas, infelizmente, determinados erros individuais novamente entregam os 3 pontos para o adversário. Antes de mais nada, eu vou pedir a gentileza, se você puder, se inscreva no canal, já curte o vídeo, que isso me ajuda bastante. Mas vamos lá. Quando eu vi a escalação, Zé Ivaldo na lateral direita e o Lautaro Dias como centroavante, né, como atacante, eu confesso que eu não gostei. Acho que o Lautaro é um jogador muito fraco tecnicamente e o Zé Ivaldo que já tem uma rejeição da torcida e ainda jogar numa posição que ele não está acostumado como lateral direito. E aí, só um parênteses, Igor Vinícius se machucou, Mike não tem condições e o Santos emprestou o Sherman para o Curitiba. Para você ver como essa diretoria, que inclusive vou criticar ainda nesse vídeo, porque, bom, enfim, vou chegar lá. O Santos não tinha um lateral direito para jogar hoje contra um dos principais times da América do Sul. É lamentável o que essa diretoria fez com o Santos e a falta de planejamento ela é gritante, ela se mostra nesses momentos. Mas o Santos fez um primeiro tempo bastante digno, bastante aguerrido na defesa e conseguindo sair para um contra-ataque ali com o Tassiano e com o Lautaro Dias, algo que eu realmente não esperava. Para mim, o Lautaro Dias ele não tem condição de jogar no Santos, mas como tudo hoje foi esquisito, eu tenho que elogiá-lo, porque hoje ele foi muito bem. Então, o Santos conseguiu neutralizar o Flamengo e conseguiu ainda sair em contra-ataque, o que eu definitivamente não esperava. No segundo tempo, o Santos continuou com essa mesma postura e sabendo também que o Flamengo está muito pressionado, até pelo resultado negativo que eles tiveram no meio da semana contra o Red Bull, o Santos conseguiu um contra-ataque, um lançamento, o Lautaro Dias muito bem, colocando o Léo Ortiz para dançar, um jogador que é cotado para a seleção brasileira e fazer um golaço que eu definitivamente não esperava que isso pudesse acontecer, pudesse vir de Lautaro Dias. Então o Santos estava fazendo um jogo defensivamente muito interessante e conseguindo explorar os contra-ataques. Então eu tenho que dar o braço a torcer. Eu pensei que a escalação tinha sido ruim de primeiro momento, mas eu acho que o Cuca acertou de certa forma. Mas o Santos deu mole. Eu não sei dizer, aí é uma coisa interessante, porque a gente tem que saber diferenciar, né? Dividir as coisas. O Zé Ivaldo vem muito mal. Feito gols contras, expulsão, pênalti. Ou seja, o Zé Ivaldo já está fazendo hora extra no Santos. E infelizmente, aquela bola que o Pedro faz o gol, é o Zé Ivaldo que está ali naquela marcação, mas eu não sei dizer se foi exatamente uma falha. Mas o que eu posso constatar é que é um jogador azarado e que eu acho que o ciclo dele no Santos já acabou. Não existe mais espaço, não tem espaço para ele. E você vê nesses pequenos, né? Nesses momentos do jogo. Eu não sei se o Igor Vinícius teria feito melhor ali. O Pedro é um grande centroavante, sabe subir muito bem. Dificilmente o Igor Vinícius conseguiria tirar aquela bola também. Mas é sempre em cima do Zé Ivaldo. E eu que acredito na mística de futebol, da questão do azar, da questão do jogador que está marcado com alguma coisa. Pode ser um grande jogador, mas em determinado time ele não dá certo. Então, mais uma vez, o Zé Ivaldo foi coroado, né, presenteado com esse gol do Flamengo que saiu. Ali o jogo do Santos basicamente acabou. Eu acho que o pênalti que o Barreal fez foi um pênalti extremamente infantil. E aí, novamente, Barreal, Escobar, esses jogadores são muito aguerridos, mas eles, na minha concepção, não têm capacidade de jogar em um grande time. Eu acho o Barreal bastante esforçado e ele ajuda em diversas posições, até pela carência de jogadores que tem
o Santos Futebol Clube atualmente por conta dessa diretoria que montou um elenco muito ruim. Mas Barreal faz um pênalti besta, Jorginho faz 2-1 no Flamengo e ali o Santos já não tinha mais muito o que fazer. Mas o que eu gostaria de pontuar é que teve um momento em que o Santos fez as trocas e o Cuca colocou o Roleiser, colocou o Moisés, colocou o Gabigol e teve uma jogada super bonita que o Santos saiu do campo de defesa até o ataque. E acabou não dando gol, porque o Lautaro, inclusive, voltou a ser o Lautaro, né? Ele errou um chute, a bola era melhor, talvez, o Gabigol ter finalizado. Mas foi uma jogada super bonita. Por quê? Porque o Santos tem ali um meia de ligação, um meia de criação. O Santos entrou contra o Flamengo para defender e encontrar uma bola. Não é uma tática ruim. Eu penso numa questão de grandeza do clube, eu acho ruim. Eu acho que o Santos, historicamente, é um time com DNA ofensivo, mas a gente tem que entender muitas vezes que o adversário é melhor. Mas quando o Santos colocou a bola no chão e conseguiu soltar esses passes ali com o Roleiser e mesmo com o Moisés, que entrou bem, o Santos conseguiu dar uma dinâmica melhor para a partida. Mas, ao mesmo tempo, mostrou-se uma fragilidade muito grande na defesa. O Roleiser não marca, o Gabigol não marca bem, o Moisés não é também um grande marcador. E aí o Flamengo fez o terceiro gol e empilhou outras chances, meteu bola na trave. Por quê? Porque o time do Santos é um time, o elenco do Santos, no caso, é um elenco descompensado. Ou você marca, ou você ataca. Se você coloca jogadores de qualidade para atacar, para fazer transição de jogo, ou para armar jogadas, esses jogadores não têm capacidade de força defensiva. Então a defesa fica exposta. E ao mesmo tempo também, quando você coloca jogadores de marcação, e como né, uma característica que eu já disse aqui várias vezes que eu não gosto, que são 2 volantes marcadores, o Santos consegue se estabilizar na defesa, principalmente com o Lucas Veríssimo, que entrou assim, fez uma partidaça, apesar do 3-1, fez uma partidaça, e com lampejos ali de jogadores que normalmente não vão entregar. O Lautaro Dias dificilmente vai fazer outros jogos com essa qualidade que ele fez hoje. E, aliás, assim, eu tenho que elogiá-lo, porque hoje ele foi muito bem. Mas eu tenho a impressão que se por um acaso o Gabigol tivesse começado a partida, o Santos tinha perdido o poder de marcação. E aí eu não sei se o Santos conseguiria levar, por exemplo, um primeiro tempo sem tomar gol. Se o Santos conseguiria fazer aquele jogo competitivo. E aí que entra a minha crítica em relação à diretoria. Não fez um elenco equilibrado. Não fez um elenco equilibrado. Ou marca, ou ataca. Então, eu consigo entender por que todos os treinadores do Santos entram e têm dificuldade em fazer coisas diferentes do que normalmente a gente, torcedor, pede. Porque ou é um ou é outro. Não tem um jogador, um volante que marca e que sai, né? Não tem um atacante que ele é efetivo no ataque e que morde, que tem qualidade. Ou você tem o Rony, que é um marcador, mas não tem qualidade lá na frente, ou você tem um Gabigol, que é um cara que ataca muito bem, mas que não marca. Ou você tem um Neymar, que também não marca ninguém. Então, o elenco do Santos é desequilibrado. No frigir dos ovos, o Santos perde a partida para o Flamengo. Poderia ter sido pior, principalmente ali depois que o Cuca fez as mudanças e colocou o time mais para frente, porque o Flamengo meteu bola na trave, além de fazer os 3 gols, meteu bola na trave, e deu um calor no Santos. E o Santos, infelizmente, sai com mais uma derrota. E o Santos poderia ter saído com um resultado melhor, e eu acho que é essa a nossa frustração. Ninguém, aliás, ou poucas pessoas, poucos otimistas, acreditavam que o Santos ia vencer o Flamengo no Maracanã. Muitos, inclusive, diziam que o Flamengo ia passar o carro e que se o Santos não passasse vergonha, já era o bastante. E bem, o Santos não passou vergonha. Bom, jogador é jogador. Brazão, hoje, ele... o que chutou entrou, acho que não teve culpa nos gols, né? Não tem muito o que fazer. O Zé Ivaldo não é lateral direito e eu acho que improvisar num jogador que está sendo criticado pela torcida, eu acho que já não é uma boa. Depois até o Gustavinho fez a lateral direita. Talvez fosse interessante deixar o Gustavinho ali na lateral direita e colocar um William Arão junto com o Christian Oliva, que você não ia perder nada, na minha humilde opinião. Mas o Zé Ivaldo é um jogador azarado.
ele, além de ser um jogador tecnicamente ruim, é um jogador azarado. Tenho a impressão que, se for acontecer alguma coisa negativa no jogo, provavelmente vai ser do lado dele, e não foi diferente dessa vez. O gol do empate do Flamengo saiu nas costas dele. Lucas Veríssimo, impecável, baita zagueiro. E ele também melhorou o Luan Pérez. Ou seja, eu acho que as minhas próximas 3 ou 4 análises serão dizendo isso. Lucas Veríssimo foi muito bem, o Luan Pérez foi muito bem. O Escobar fez uma partida digna hoje. Apesar que ter tentado uns chutes meio sem sentido, teve uma bola no primeiro tempo que a bola subiu ali na intermediária, ele tentou um chute de direita. Ele é canhoto, nem a canhota funciona direito, ele tentou. Tentou uns chutes meio sem sentido, mas foi bem na marcação e conseguiu fazer chegar ao ataque, não com tanta qualidade, porque ele é de fato um jogador limitado. O Oliva, para mim, foi muito bem, marcação boa, inclusive foi ele que deu o passe para o Lautaro fazer o gol, então o Oliva caiu como uma luva no time do Santos, e eu penso que talvez ele pudesse ter ao lado um jogador que pudesse ajudar, não só na marcação, mas também para que ele possa fazer esse passe e encontrar outras opções, que não é o caso do Gustavinho. O Gustavinho, ele tem debutado, né? Ele tem jogado bem, até para o que ele, pelo fato de ser jovem, é um jogador marcador, mas ele ainda não está pronto. Mas eu acho que para elenco é um jogador que pode agregar, é um garoto talentoso, também pode fazer hoje a lateral direita, e então eu não vou aqui criticar o Gustavinho, ele merece crítica, mas ele tem a característica muito parecida com o Oliva. O Oliva tem mais qualidade, mas a característica de marcação, e que hoje funcionou enquanto ele esteve em campo, enquanto o Santos estava ali competindo. Eu acho que o Gustavinho ele foi bem também. Bom Tempo não pode sair desse time. Hoje ele jogou mais avançado, né, como meia. Na verdade era um segundo, terceiro volante, né, o jogador que dava um respiro na saída de bola do Santos. Ainda bem que o Cuca não foi teimoso para passar aquele ciclo Bom Tempo, que é deixá-lo de fora e colocar só depois de Bom Tempo, né? Enfim. Mas ele foi bem. Eu acho que o Gabriel Bom Tempo é um jogador que tem que ser titular desse time, não tem jeito. Barreal ficou ali como auxiliar de lateral, marcou bastante, mas ele falhou no segundo gol, ele fez um pênalti idiota, e isso a gente não pode esquecer. O Tassiano hoje não estava muito bem tecnicamente, errou tudo que tentou. Eu sei que é muito difícil você jogar ali meio que sozinho, apesar que não estava sozinho, o Lautaro estava ali, mas contra a boa defesa do Flamengo, então hoje eu passo pano. Aliás, eu vou passar pano para praticamente todos os jogadores do Santos hoje. Fizeram uma partida digna enquanto o jogo estava ali equilibrado para eles. Bem, e o Lautaro Dias foi muito bem, não tenho o que falar, fez um baita de um golaço. Ele conseguiu levar a bola para o ataque, ele conseguiu criar oportunidades de gol. Então me surpreendeu bastante. Não é um jogador que eu tenho amores, muito pelo contrário, eu não gosto. Quando eu vi na escalação, eu falei, puxa, não vai dar certo. Mas, bem, fez um gol e não tenho o que criticar. Foi muito bem. Depois entrou o William Arão, que ajudou ali na marcação, mas também não mudou muita coisa. Entrou o Roleiser, que já deu uma dinâmica diferente, como eu falei. Santos ganha em armação, perde em marcação, e isso é um problema, né? Esse desequilíbrio do elenco. Gabigol também entrou com vontade, entrou bem, tentou algumas finalizações ali, deu uns passes, e não tem muito mais o que dizer assim do Gabigol, porque ele jogou pouco. Moisés entrou muito bem, insinuante, mas também, novamente, não ajuda tanto na marcação como outros jogadores do Santos. E o Zé Rafael, que também entrou tarde e não conseguiu fazer muita coisa. Mas o Santos, infelizmente, perdeu. A nossa frustração é pelo fato de que era possível ter um resultado melhor, principalmente no desenrolar do jogo, como o jogo estava sendo desenhado. E agora é pensar na Sul-Americana. O Santos joga essa semana. Tem uma viagem para o Equador. E eu espero que o Santos leve a Sul-Americana a sério. O Santos mostrou hoje que é capaz de montar um time equilibrado, defensivo, mas quando coloca jogadores de melhor qualidade, esse poder defensivo acaba anulando, e isso é bastante ruim. Bem, esse foi o pós-jogo.
Novamente eu vou pedir a gentileza, se inscreva no canal. Se você puder, curta o vídeo. Isso me ajuda bastante a criar conteúdo. E eu espero que o Santos saia fortalecido desse jogo, apesar de perdeu de uma forma... É difícil dizer time grande, né? Perder de uma forma digna. Mas pelo que as pessoas estavam esperando, o Santos foi muito melhor. E eu espero que tenha uma boa estreia lá no Equador, tá bom? Então é isso. Tchau!